É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Girassol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o Jornal da Tarde. Confira os principais destaques. Falta de manutenção das infraestruturas sociais no bairro São João, no Kazenga, preocupa munícipes. Economistas defendem a aposta na industrialização para gerar mais empregos para jovens. Angola prevê abertura de mercado para derivados de petróleo. Do desporto, Dagosto e Petro podem confirmar presença na final do Unitel Basket. Na atualidade internacional, 50 pessoas foram mortas por homens armados na Nigéria. Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 7 de abril de 2023. Garante a técnica ao Paulo Kizua. A edição é de Emília Pascoal. Apresentação de Celestina Zola e Edna Firmino. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Girassol FM. Uma vez mais, boa tarde. São agora 12 horas e 1 minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias de sociedade. A falta de manutenção das infraestruturas sociais no bairro São João, no município do Kazenga, é apontada como das principais preocupações dos munícipes daquela zona de Luanda. A inquietação foi manifestada pelo presidente do Conselho Fiscal da Comissão de Moradores do bairro São João, Manuel Inglês, durante a visita efetuada ao município pelo governador de Luanda, Manuel Homem. A nossa maior preocupação concerne no saneamento básico das infraestruturas anteriormente construídas no tempo do colono, que são as valas de saneamento que dá acesso para essa vala de Soroca, já que anteriormente as valas que davam acesso às fossas eram construídas, acho eu, de uma dimensão inferior, e agora com a demanda do crescimento da população em Luanda não tem como escoar. O responsável disse, no entanto, que a comissão tem estado a realizar trabalhos de sensibilização dos moradores para melhor cuidarem do bairro. Dar a conhecer que o lugar do lixo é mesmo no contentor, não nas valas, porque ao colocarem os lixos na vala cria um transtorno que impede a passagem da água que poderia sair na vala maior, que é a vala de Soroca. Então acabamos de danificar o próprio asfalto e os passeios que até o governo chegou de construir para nós, que beneficiar direito seríamos nós. Moradores do bairro São João, no município do Kazenga, preocupados com o estado de algumas infraestruturas na zona. O governador de Luanda realiza a visita de campo para constatar o estado das valas de drenagem de Luanda. Esta é uma informação para acompanhar ao pormenor às 19 horas e 45 minutos na TV Girassol, canal 20 da ZAP e 54 da TV Cabo. A diretora clínica Rosa André do Hospital Geral Especializado Materno-Infantil de Quilamba-Quiache, em Luanda, informou que o incêndio ocorrido ontem na referida unidade hospitalar não causou vítimas mortais. Rosa André referiu que por volta das 18 horas e 30 minutos, o aparelho conectado à parede do consultório médico da ala pediátrica da maternidade sofreu um curto-circuito. A corrente elétrica atingiu uma intensidade elevada, causando incêndio no compartimento. O fogo queimou por completo o aparelho de ar-condicionado e transportou chamas para toda a parede conectada com o ar-condicionado. Segundo a diretora clínica, a equipa em serviço percebeu de imediato o caso e retirou do local os pacientes, acionou de imediato o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Seguimos. A inserção dos jovens no mercado de trabalho continua a ser uma das suas maiores preocupações. Em alguns casos, mesmo com a formação, a dificuldade de acesso ao emprego leva-os a procurar alternativas. Para o jurista Joaquim Razão, é preciso melhoria na implementação das políticas públicas, bem como o cumprimento do direito do trabalho. Jovens com mais de 30 anos de idade e nunca passaram pela experiência de um primeiro emprego na realidade angolana. Então, é de veras importante que o Estado veja essa situação e, aliás, está tipificado, está consagrado. São tarefas fundamentais do Estado. O direito ao trabalho, nesse caso, é um direito fundamental, consagrado no artigo 76 da Constituição, mas vemos a violação
deste direito tantas vezes quanto possível. Segundo o economista Pedro Quassa, no quarto trimestre de 2022, a taxa de desemprego estava em 29,6% e atualmente registra uma redução significativa. Apesar dos sinais de melhoria, Pedro Quassa defende a aposta na industrialização, uma forma de gerar mais empregos para a inversão do cenário que se vive. Assim como grande parte das economias africanas, Angola possui uma base industrial bastante limitada. Portanto, é o setor industrial que normalmente abarca um grande número de força de trabalho. É necessário que o país, de alguma forma, invista naquilo que se vem chamando de diversificação produtiva da economia, de modo a gerar mais setores produtivos fundamentalmente baseados em tecnologias intensivas para poder diversificar mais não só o mercado produtivo em si, como também a oferta de vagas de empregos. Por outro lado, o jurista Joaquim Razão defende a colaboração do Estado com as instituições para a cedência de estágios profissionais. Não é crível, não é possível que alguém que saia da universidade tenha 3, 4, 5 anos de trabalho. Então, o que sugerimos é o Estado, em colaboração com algumas empresas privadas, vá inserindo os jovens nessas empresas para estagiar. E aqui sugerimos que esse estágio seja remunerado. Ouvíamos o jurista Joaquim Razão a propósito da inserção dos jovens no mercado de trabalho. O mundo cristão celebra hoje a Sexta-feira Santa, símbolo da paixão, morte e ressurreição de Cristo. O feriado é observado em Angola e em alguns países do mundo sempre à sexta-feira, que antecede ao domingo da Páscoa. A Sexta-feira Santa é o único dia em que a Igreja Católica não celebra a missa. Jornalista Brígida Icala. Os cristãos continuam a viver a Semana Santa, período que marca a paixão, morte e ressurreição de Cristo. O silêncio, jejum e a oração marca este dia santo. Para os cristãos, não é um dia de luto, mas de profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor, que ao morrer foi vitorioso e trouxe a salvação para todos, ressurgindo para a vida eterna. Alguns munícipes da província de Luanda falaram do significado deste dia para as suas vidas. Célio Cândido. Sou católico, sou batizado. Então, sexta-feira significa muito para mim. É um momento de alegria, um momento único. Isideuco Emanuel Soares Ferreira significa muito por ser cristão e por acreditar no onipotente que é Jeová, um Deus criador de tudo. É uma sexta-feira, é mais ligada à reflexão, entendimento e paz. Jurema Mulaza, como cristã, Sexta-feira Santa serve de reflexão das nossas atitudes, daquilo que nós fizemos, que infelizmente hoje em dia as pessoas estão muito oportunistas, as pessoas acabam por fazer mal uns aos outros, todos queremos chegar no topo e às vezes acabamos por perder aquele amor ao próximo. Então a sexta-feira é para nós refletir, para nós saber por que Jesus sacrificou a sua vida na cruz do Calvário. Será que foi em vão? Ele deu a vida por nós, carregou uma cruz por nós. Sexta-feira é para nós saber perdoar, tirar aquela mágoa que temos por algum familiar, por algum colega, ter o coração limpo mesmo. E o padre Adelino Calonda, pároco de São Francisco Xavier, disse que a Sexta-feira Santa é também o único dia em que a Igreja Católica não celebra a missa, pois para eles Cristo ainda está nos lençóis da morte. O autor não vive, então neste dia se faz apenas a celebração da paixão do Senhor, onde a Cristo se apresenta como o sinal do amor de Deus para nós. Se apresenta como o próprio Deus no meio de nós. E a cruz de Cristo, naquela noite de sexta-feira, tarde de sexta-feira, é adorada. É adorada porque é uma forma de restituir-lhe o tamanho amor que Ele nos tem. Cristãos celebram hoje a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para os fiéis, hoje é sobretudo um dia de silêncio. Sobre a Sexta-feira Santa não é tudo, porque os cristãos em Cabinda apelam à sociedade a exercitar o amor ao próximo, paz, justiça e perdão. Outros detalhes com João Chico em Cabinda.
A Sexta-feira Santa é um período que está a servir para os fiéis em Cabinda lembrarem-se da morte de Jesus Cristo. A data é celebrada antes da Páscoa. Os cristãos aproveitam a ocasião para refletirem a obra de Jesus na cruz, salvar o homem do pecado e da condenação eterna. Em Cabinda, cristãos defendem que, neste momento, o homem é chamado a exercitar o amor ao próximo, paz, perdão e justiça. O sacrifício que Cristo fez para nós, aceitando toda aquela humilhação, aceitando todo aquele tratamento desumano, para levar o homem a se recolher diante de um Deus supremo que gosta da justiça, que gosta da verdade, que gosta do bem, e que as pessoas mantêm-se numa linha em que Deus não se revê, é muito triste. Portanto, para nós essas datas são datas meditativas, datas comemorativas. Não somente o cristão, mas o homem, que já ouviu falar de um sacrifício que Jesus fez na cruz, deve começar a pensar o que é que eu faço com a minha vida. Porque há uma possibilidade para cada um de nós ser agradável a Deus. O pastor Adelino Mangovo disse que a Sexta-feira Santa deve ser vista como um período de reconciliação entre o homem e Deus. No passado nós já fazíamos muito mais, só que a cultura do passado está quase a desaparecer nas igrejas cristãs. Eu me lembro quando nós começamos a fé na igreja evangélica, fazíamos alguns teatros ligados a esta situação, e depois eu também, quando comecei a vida pastoral, ensinei muitos jovens a fazermos igual, mas hoje quase os jovens já não têm essa iniciativa. Nós já crescemos, talvez eles devem de facto continuar a procurar fazer aquilo que possa demonstrar à nova geração e à futura geração a data que é tão importante para a vida dos cristãos. Cristãos em Cabinda chamados a fazerem interpretação espiritual sobre o significado da Sexta-feira Santa e a Páscoa. São agora 12h12. Seguimos. A ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, exortou aos profissionais da saúde a participarem de forma ativa na identificação e resolução dos problemas que impactam negativamente na saúde da população. Numa mensagem em alusão ao Dia Mundial da Saúde e aos 75 anos da Organização Mundial da Saúde, que hoje se assinala, a ministra frisou que este envolvimento passa pela implementação de ações de promoção de saúde com o intuito de proteger este bem do ponto de vista individual e coletivo, tendo em conta os objetivos do desenvolvimento sustentável. Segundo a governante, Angola junta-se ao movimento mundial para felicitar a Organização Mundial da Saúde pelos resultados alcançados na segurança sanitária internacional, promoção da saúde e prevenção de doenças, para que todos atinjam o mais alto nível de saúde e bem-estar. Foram galardoadas as vencedoras da primeira edição do Prémio Mulher de Mérito, uma iniciativa do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. A gala, que aconteceu na noite desta quinta-feira em Luanda, homenageou 10 mulheres pelo seu empenho no desenvolvimento da sociedade no ano 2022, nos mais diversos domínios. Joaquina Francisco foi a grande vencedora da categoria Agricultura Familiar e expressa sua satisfação pelo reconhecimento. Este prêmio vai ajudar a desenvolver a cooperativa, porque na verdade eu sou presidente de uma cooperativa. E não é só, nós precisamos também de apoio para que abra crédito para nós alavancar a produção, principalmente o extrator, o carro para nós escoar o produto do campo para a cidade. É o apoio que nós também esperamos. E na categoria Superação, o prémio foi para a província de Malange. Emma Silva conta o que fez com que levasse o prémio para casa. E tinha de nos educar, então eu desde muito cedo comecei a ganhar maturidade por esse facto, porque eram muitas dificuldades na altura e a melhor forma de poder superar era investir na minha formação acadêmica. Foi daí que, com os meus 17 anos, terminei o médio, entrei na faculdade, consegui defender a licenciatura e posteriormente fiz o mestrado, tudo por iniciativa pessoal. Então eu gostaria aqui de encorajar a todas as mulheres, jovens no geral, porque esta história de superação poderá servir de exemplo não só para nós mulheres, mas também jovens homens, para poderem superar os obstáculos da vida.
O evento foi testemunhado pela primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, que em poucas palavras descreveu o momento. Foi demonstrado que aqui que nós somos capazes de fazer coisas excelentes, somos capazes de, juntos, trabalhar para o bem-estar e para o desenvolvimento do nosso país. As homenagens que Angola faz às mulheres são sempre justas. Ouvíamos a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço. Nesta primeira edição foram premiadas 10 mulheres escolhidas por um júri no universo de 124 mulheres de 15 das 18 províncias de Angola. O Prémio Mulher de Mérito é uma iniciativa do governo e enquadra-se no Plano Nacional de Desenvolvimento 2022-2027 e tem como objetivo promover o género e o empoderamento feminino. Agora, política de Angola e do mundo. 12h15, seguimos. O presidente da República, João Lourenço, reiterou o compromisso de Angola para uma parceria efetiva e duradoura com a Organização Mundial da Saúde, visando o alcance da saúde para todos. João Lourenço expressou-se numa nota de felicitação, onde se manifestou regozijado com os 75 anos da OMS, que se celebram nesta sexta-feira. O presidente da República agradeceu o apoio técnico, solidariedade e amizade que têm sido generosamente dispensados ao povo angolano. A Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada em saúde, fundada a 7 de abril de 1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas, e tem a sua sede na cidade de Genebra, na Suíça. As próximas eleições legislativas na Guiné-Bissau, marcadas para 4 de julho deste ano, foi um dos assuntos que dominou a audiência entre a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, e o presidente do partido PAIGEC, Domingos Simões Pereira. No final da audiência, Domingos Simões Pereira disse que a trajetória que culminou com a vitória do MPLA durante o último processo eleitoral em Angola vai servir de aprendizagem para as eleições que se avizinham no seu país. Durante todo o período da campanha eleitoral e das eleições, todo o povo guineense, acompanhou o desenrolar do processo em Angola, não só como um elemento de aprendizagem, mas também porque aquilo que acontece em Angola não é indiferente a nenhum guineense. E eu não tenho dúvidas nenhumas de que aquilo que acontece na Guiné não é indiferente a nenhum angolano. E, portanto, é com este sentimento de solidariedade, de sentimento de pertença, de fraternidade, que nós olhamos para Angola e, neste caso, especificamente, olhamos para o MPLA. O estado atual da situação política vigente na Guiné-Bissau foi outro assunto que dominou as conversações entre Luísa Damião e Domingos Simões Pereira. Junto da camarada vice-presidente, podemos partilhar da situação política vigente no país, uma pequena resenha dos últimos acontecimentos, não só no país, mas particularmente no nosso partido, PAIGC, dar-lhes conta daquilo que tem sido a evolução, sobretudo depois da realização do Congresso, e a forma como nos preparamos para as eleições legislativas, agora marcadas para o dia 4 de junho. Numa segunda audiência, a vice-presidente do MPLA recebeu o enviado especial do chefe de Estado das Ilhas Comores e presidente em exercício da União Africana, Mohamed Youssouffa. O representante da União Africana disse que brevemente membros do seu partido CRC serão capacitados por militantes do MPLA. Esta visita é, acima de tudo, uma visita de cortesia, mas uma visita muito rica, com vários ensinamentos pelo modelo de organização do MPLA, pois nós podemos entender através desse intercâmbio a grande experiência que esse partido tem, e nós precisamos nos inspirar dessa grande experiência para consolidar o trabalho que temos estado a fazer, sobretudo naquilo que diz respeito à conquista do poder. Nós entendemos que esta cooperação relançada poderá permitir que os nossos militantes sejam formados aqui pelo partido do MPLA, que tem uma boa estratégia, e essa estratégia pode ser replicada para o engrandecimento do nosso partido. De uma boa organização em partido de pouvoir. Tradução das palavras do enviado especial do chefe de Estado das Ilhas Comores e presidente em exercício da União Africana, Mohamed Youssouffa.
O novo secretário-geral da Juventude Unida e Revolucionária de Angola, Nelito Equique, prometeu que a sua liderança vai apostar mais no diálogo para permitir uma maior elevação da ideia de um Estado verdadeiramente democrático e de direito. O responsável declarou que a Jura vai trabalhar igualmente com todas as organizações que estiverem alinhadas ao seu desejo de fortalecer a cidadania, a ampliação do espaço cívico e as liberdades dentro deste espaço. No capítulo externo, a Jura, segundo Nelito Equique, vai, a partir de Angola, estreitar relações com as embaixadas acreditadas no país e tomar posições, quando necessário, sobre eventos mundiais. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. A Sonangol antevê a abertura de oportunidades de expansão de exportação de derivados de petróleo no mercado da região da África Austral, com a conclusão das refinarias em construção no país. O presidente da Comissão Executiva da Sonangol, Joaquim Kitekulo, disse que o mercado se ampliou desde 2020, altura em que a África do Sul começou com o desmantelamento das primeiras 4 refinarias que existiam no país. Angola prevê uma capacidade total de processamento de 425 mil barris dia de refinados de petróleo, com a implementação das refinarias de Cabinda, Soio, Lubito e Luanda, esta última já em operacionalidade depois de ter sido ampliada e aumentado a sua capacidade de produção. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, afirmou que Angola pretende se tornar um dos maiores investidores de petróleo na Namíbia. Mais dados com o repórter Francisco Soares. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, disse que no âmbito da cooperação existente entre os dois países, Angola tem quadros qualificados, experiência e tecnologia para investir na terra de São Nujoma, o que vai trazer vantagens mútuas para os dois povos. O ministro referiu que a Namíbia pode aprender com a experiência de Angola na exploração de petróleo, fruto dos resultados positivos que o país vem adquirindo ao longo dos anos neste setor. Já o ministro das Minas e Energia da República da Namíbia, Tom Aluindo, espera que o memorando assinado em 2022 passe do papel à ação, de modo a que o tempo e a experiência sejam condições para a execução dos projetos entre Angola e a Namíbia. O encontro ministerial foi precedido por uma reunião técnica de altos funcionários que serviu para abordar questões ligadas ao cadastro mineiro da Namíbia, formação técnico-profissional nas áreas de recursos minerais, petróleo e gás, exploração e mineração. Debateram ainda a exploração offshore de diamantes, urânio, legislação e regime fiscal, corte e lapidação de diamantes, exploração de hidrocarbonetos na bacia do Okavango, bem como as oportunidades de negócios e investimentos no setor do petróleo e gás existentes na Namíbia, em colaboração conjunta entre Nacor e Sonangol. Os técnicos debruçaram-se igualmente sobre os investimentos que a Nancor está a fazer em ativos da Sonangol em Angola, bem como os investimentos da Sonangol Sonils para a construção de uma base integrada de suporte logístico ao setor de petróleo e gás na Namíbia, em cooperação com a Nancor e a Namport. Chegou a hora dos destaques do desporto. Bola ao Cesto, Dagosto e Petro podem confirmar presença na final do Unitel Basket. As terceiras partidas das meias finais serão jogadas mais Lugo. Os polícias serão visitados pelos militares às 18 horas nos Bombeiros e às 16 horas o Vila recebe os petrolíferos na Cidadela. Outras notas do desporto: com olhos em Paris, duplas angolanas entram em cena no torneio da Zona 6. Benfica e Porto fazem as delícias do mundo lusófono. Mais desporto daqui a pouco no Desportivo, grande jogada. And now, the news. O mundo em notícias. O mundo em notícias. Notas da atualidade internacional, onde destacamos: homens armados mataram 50 pessoas durante 2 ataques numa vila no centro-norte da Nigéria, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira. Mandela Silva.
Anen Seuiz, da Polícia Estadual de Benue, confirmou o ataque e disse que dentre os mortos incluiu um polícia. O motivo do ataque não ficou imediatamente claro, embora não tenha havido reivindicação de responsabilidade. As autoridades disseram que o suspeito recai sobre os pastores locais, que já se enfrentaram no passado com fazendeiros por causa de disputas de terra no centro-norte da Nigéria. Mais de 9.000 pessoas estão isoladas e sem assistência humanitária no distrito de Luabo e Xinde, na província de Zambésia, centro de Moçambique, na sequência do ciclone tropical Freddy, disseram esta quinta-feira as autoridades locais. O delegado do Instituto Nacional de Gestão Desastres da província de Zambésia, Helder da Costa, disse que a ajuda alimentar não consegue alcançar as comunidades afetadas, as estradas estão cortadas e os barcos não circulam devido à enchente do rio Zambeze. Fred é já um dos ciclones de maior duração e trajetória nas últimas décadas, devido ao viajou mais de 10.000 quilómetros desde que se formou ao largo norte da Austrália a 4 de fevereiro e atravessou todo o Oceano Índico até a África Austral. Jornalista Mandela Silva e a atualidade internacional. E voltamos à atualidade nacional. As vítimas de assaltos dentro de táxis não oficializados por associações reconhecidas dizem ter passado por momentos de pânico que não irão esquecer com facilidade. Dados do Serviço de Investigação Criminal revelam que os assaltos, em alguns casos, terminam também com violações sexuais, são realizados em viaturas descaracterizadas. Mais dados com Simão João. Dificilmente nos apercebemos quando, onde, como e em que momento poderemos ser assaltados. Com o evoluir do tempo, muitos assaltantes inovaram os seus métodos de atuação, como, por exemplo, pessoas que se fazem passar de taxistas para roubar os pertences dos passageiros. Domingos, munícipe do Kazenga, contou à nossa reportagem que quando foi assaltada por falsos taxistas em 2021, tudo o que pensou no momento foi que seria o seu último dia de vida. Eu sofri assalto dentro do táxi, já vai quase há 2 anos, na via que vai para Viana. Ele arrancou o carro, começou em andamento e lá eles começaram a fazer a ação deles. Começaram a revistar nas carteiras, tudo que tinha na carteira, dinheiro, e nós aí ficamos em pânico, assustados. Muito cuidado mesmo ao subir no táxi. Tem táxi que você pensa que é passageiro, não é passageiro. Também são mesmo uma gangue. É praticamente uma combina com o próprio motorista, cobrador, e você pensa que aquele cobrador enquanto não é mesmo daquela turma, e quando arrancam com o carro fazem o que eles bem entenderem. Afinal, não são só os passageiros as principais vítimas dos falsos taxistas. Osvaldo Feliciano é motorista de táxi há 9 anos e foi assaltado no exercício da sua atividade diária. Uma vez dessa eu estava na Fresca Angola parado à espera que chegassem os clientes que vinham do outro lado. Apareceram 6 jovens armados, estacionou o carro, eles desceram e foram comprar alguma coisa, acho que era droga. E me disseram, não foge, ninguém vai te fazer mal. Os passageiros também não deviam reagir nem ajudar-me porque eles estavam armados. Por isso que os passageiros desceram, tive que levar até Samizang e depois voltei novamente, eles deixaram mesmo o cinto. Um antigo falso taxista, hoje membro de uma associação de taxistas no Kazenga, afirma que realizavam os assaltos sob efeito de drogas. Domingos da Costa, foi mesmo muitos assaltos, mais de 10. Porque depois era já tipo o nosso ponto de rendimento. E eu estava distraído nas drogas, estava distraído nas lutas. Depois dei conta que esta vida não vai me levar a lado nenhum, porque os taxistas também merecem. E sem os taxistas, eu acho que nós também não conseguimos. Imaginem que os taxistas parem de trabalhar, porque está a haver muitos roubos. Nós vamos passar mal. No entanto, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, garante que o SIC tem dado resposta eficaz para o desmantelamento das redes de falsos taxistas. O SIC, muito recentemente, apresentou publicamente 3 cidadãos que estavam envolvidos nessa prática de falsos taxistas, em que foram detidos 3 cidadãos, aí na zona do Talatona. Portanto, esses indivíduos assaltaram diversas vítimas, subtraíram seus pertences e locupletaram-se dos seus bens. O SIC despletou ações investigativas que culminaram com a responsabilização criminal desses indivíduos, depois de presença ao Ministério Público. Manuel Alaiwa deixa alguns conselhos úteis aos cidadãos
no momento em que for apanhar um táxi. Sempre que haver suspeitas de que esses indivíduos estejam a praticar essas ações, comunicar às autoridades. Há aquelas pessoas que, por exemplo, tomam todos os dias a mesma via, o mesmo roteiro. O que elas fazem é, antes de tomar a viatura, tomam contato com a matrícula da viatura, da cor, e antecipam a comunicação a um parente mais próximo, para, na eventualidade de qualquer situação que ocorrer na trajetória, ter acesso da sua mobilidade naquele percurso, sobretudo quando é no período noturno, que é o período de maior vulnerabilidade, quando as pessoas andam sozinhas e com vários bens de valor. Ouvíamos o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal Geral, Superintendente-Chefe Manuel Alaiua. E assim colocamos um ponto final no seu jornal. Lembra-te que hoje é Sexta-feira Santa, é símbolo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos recordar o que foi destaque. Falta de manutenção das infraestruturas sociais no bairro São João, no Kazenga, preocupa munícipes. Economistas defendem a aposta na industrialização para gerar mais empregos para jovens. Angola prevê a abertura de mercado para derivados de petróleo. E do desporto, destacamos que Dagosto e Petro podem confirmar presença na final do Unitel Basket. Na atualidade internacional, noticiamos 50 pessoas foram mortos por homens armados na Nigéria. Jornal da Tarde, edição de sexta-feira, 7 de abril de 2023, garantiu a técnica ao Paulo Kizua. Editou a Emília Pascoal. Apresentando as notícias, Celestina Zola e Edna Firmino. Boa tarde e uma ótima Sexta-feira Santa. A Girassol FM apresentou Jornal da Tarde.